Olá, saudações musicais, desejo que você esteja bem. Seja bem-vindo a mais um vídeo no qual conversarei com você sobre assuntos relacionados à harmonia e análise musical. E neste vídeo nós daremos continuidade à conversa iniciada no vídeo anterior referente às funções harmônicas. Então essa é a parte 2 da nossa conversa sobre funções harmônicas. E aqui nós vamos falar sobre as funções harmônicas secundárias. Pensar em função harmônica secundária não é pensar que existe uma outra função além das já trazidas no vídeo anterior, né? Tônica, subdominante e dominante. Não, as funções serão só essas três, tá? Quando nós pensamos nas funções harmônicas principais, ou primárias, nós estamos olhando para os acordes construídos sobre o primeiro, quarto e quinto graus da tonalidade na qual nós estamos inseridos. Quando nós falamos de funções harmônicas secundárias, a gente continua falando da tônica, da subdominante e da dominante, só que agora é exercido pelos outros quatro acordes que não foram tratados no vídeo anterior, quando nós olhávamos para as funções principais, que são os acordes sobre segundo, terceiro, sexto e sétimo graus. Tá joia? Então, essa nossa tela ela vai sintetizar o que eu acabei de trazer para vocês. Nós temos três funções, tônica, subdominante e dominante, e quando essas três funções são exercidas pelo primeiro, quarto e quinto graus, nós chamamos elas de funções principais. Quando essas mesmas três funções são exercidas pelos graus 2, 3, 6 e 7, elas são funções secundárias. Tá joia? E vamos pensar nessas funções secundárias. O que faz com que um acorde secundário exerça a mesma função que um acorde principal? Então, a gente pensa, por exemplo, que a tônica é uma função. Só que dentro de uma escala com 7 acordes, pensa aí na escala de Dó maior, 7 acordes ali. Eu tenho dentro dessa escala a possibilidade de, além do primeiro grau, mais 2 graus, os acordes construídos sobre eles, exercerem também a ideia de tônica. Então, uma única função tônica pode ser interpretada por 3 acordes. Assim como acontece com a subdominante, assim como acontece com a dominante. A subdominante, eu tenho também um outro acorde além do quarto grau que pode exercer a função de subdominante. A dominante, eu tenho outro acorde que pode exercer essa função. Só que o quinto grau é a função principal da dominante. Este outro acorde será a função secundária. O que faz esses outros acordes serem secundários? A quantidade de notas que eles possuem em comum com os graus principais, certo? Então, por exemplo, quando eu penso na tônica em algum acorde que tenha notas em comum com a tônica, eu posso pensar em distribuir a função de tônica para este acorde que tem consonância com a tônica. Assim como pode acontecer com a subdominante e com a dominante. Olha, por exemplo, neste quadro aqui. Este quadro conta para nós que, dentro de uma tonalidade de Dó maior, o meu acorde com função principal de tônica é o acorde construído sobre o primeiro grau. Mas eu tenho também a possibilidade de que o acorde construído sobre o sexto grau, ou seja, qual que é o sexto grau da tonalidade de Dó maior? Lá, isso aí. O acorde construído sobre a nota Lá vai ser um acorde de Lá menor. Esse acorde também pode, dado algum contexto, exercer a função de tônica. Assim como o acorde de Mi menor, que é o acorde sobre o terceiro grau, dado o contexto, também poderá exercer a função de tônica. Então veja, uma única função pode ser exercida por 3 acordes. E aí, se nós lembrarmos do que eu falei partindo do slide anterior, essa função é distribuída entre esses 3 acordes, dado o número de notas que eles têm em comum. Repara ali no meio da minha tela o acorde de Dó maior. Se você observar o acorde de Lá menor, construído sobre o sexto grau, Dó tem as notas Dó e Mi que estão presentes em Lá menor.
Assim como o acorde de Dó tem as notas Mi e Sol que estão presentes no acorde de Mi menor. Por isso que existe a possibilidade de tanto Mi menor quanto Lá menor exercerem papéis de tônica dentro da tonalidade de Dó maior, dado o contexto e dado a forma com a qual o compositor está encadeando os acordes. Eu preciso analisar todo o contexto, todo o meu trecho musical, toda a obra no qual esses acordes estão aparecendo para falar que ele é tônica. Tá joia? Por quê? Eu preciso olhar o contexto. Para pensar, por exemplo, se eu olhar um acorde de Lá menor dentro do contexto e entender que ele está exercendo a função de tônica, eu preciso olhar para todo o contexto para não correr o risco de falar este daqui é o acorde de tônica da tonalidade. Não é. Se a minha tonalidade é Dó maior, a tônica é Dó. Por que, que o Lá menor não pode ser enfaticamente, assim como o Mi menor, tomado como a tônica? Porque eles não são acordes que nos trazem a total função de resolução ou de finalização de um discurso, dada a cadência que é utilizada para se explorar esses acordes. Qual que é a cadência que fala para nós que a conversa acabou, que o discurso musical está encerrado? A cadência autêntica, seja ela perfeita ou imperfeita. E a cadência autêntica, que é aquela cadência que fala, olha, vai acabar a música. A cadência autêntica acontece entre o quinto e o primeiro grau. Então, para eu falar que aquele acorde é a tônica da tonalidade e a conversa acabou, tem que ser um quinto grau que anda para um Sol que anda para Dó. Então eu não posso falar que o acorde de Lá menor ou o acorde de Mi menor estão encerrando a conversa. Mas dado o contexto, eu tenho um trecho musical, eu enxergo Mi menor nesse trecho musical, eu tenho que refletir isso, é análise musical. Eu estou fazendo uma análise harmônica. Né? Eu tenho que refletir o que, que esse Mi menor está fazendo nesse trecho. Qual que é o papel dele nesse trecho musical? Dadas as devidas proporções, olhando o acorde que vem antes, olhando para onde ele anda, esse acorde pode ser tomado como uma tônica, assim como o de Lá menor. Por que, que o Lá menor ali ele está destacado? Está dentro de um boxzinho, porque o acorde de Lá menor é dentro da tonalidade de Dó, né? Ou melhor, tá? O acorde construído sobre o sexto grau é o acorde que mais recorrentemente vai exercer a função de tônica secundária. Depois da tônica principal, que é o acorde construído sobre o primeiro grau, a segunda opção, eu quero expandir o meu discurso harmônico, eu quero deixar a música maior, eu quero utilizar mais compassos, e eu não quero só ficar fazendo sol, dó, sol, dó, sol, dó. A minha segunda opção, para dar ideia de uma possível resolução utilizando tônica e não utilizar o dó, a minha segunda opção é o acorde construído sobre o sexto grau, tá joia? Que até permite que a gente trabalhe com a cadência de engano. Lembra que é aquela cadência que eu tenho uma dominante, essa dominante fala, olha, eu vou resolver, ela não resolve, ela não vai para a tônica, ela fala, te enganei, ela vai para o sexto grau. Ela também provoca isso para o terceiro grau, mas o terceiro grau ele não é tão usado com a função de tônica, tá bom? E vocês podem encontrar autores que enquadrem o terceiro grau lá na casinha, lá na função das dominantes, tá? Lembrem-se sempre disso, isso é muito importante. A harmonia é um campo muito vasto de investigação e vocês têm aí nas bibliografias de vocês muitos autores se debruçando sobre os assuntos da harmonia. E aí cada autor vai falar uma coisa específica. Mas de uma maneira muito geral, é muito mais recorrente você usar o sexto grau como tônica secundária, tá joia? Existe a possibilidade do terceiro grau, mas se for colocar numa ordem de prioridade, primeiro grau é sempre a prioridade,
O primeiro secundário vai ser sobre o sexto grau e o segundo secundário vai ser sobre o terceiro grau. Tá joia? Sobre o de dominante, a nossa dominante principal é sobre o quarto grau, tá? Os outros acordes que podem resolver assumir esse papel de subdominante são os acordes construídos ou sobre o segundo grau ou sobre, novamente, o sexto grau de da tonalidade, dada as notas que esses acordes possuem em comum. Pensa aí, estamos em Dó maior, seu acorde de subdominante principal é Fá maior, e aí ó, o acorde construído sobre o segundo grau é Ré menor. Ré menor tem as notas Fá e Lá, que existem ali dentro do acorde de Fá maior. Assim como o acorde de Lá menor tem as notas Dó, Lá e Dó, que existe também, duas notas que existem dentro do acorde de Fá maior. Então, Fá maior é a subdominante principal, é ela que manda, e se eu quero enfaticamente trabalhar, por exemplo, uma semicadência, que é a subdominante que anda para a dominante, prioritariamente eu uso Fá que vai para Sol. Mas se eu quero gastar todo esse meu conhecimento sobre a harmonia, eu posso colocar um Ré menor que vai para Sol, que a priori vai ser o mais utilizado depois do acorde principal que é Fá de subdominante, que é o acorde de Fá. Vocês vão encontrar muito mais o acorde de segundo grau com a função de subdominante do que o acorde de sexto grau. Percebem aí, só nessas duas telas que eu falei com vocês, essa e a anterior, que esse acorde de sexto grau ele é meio um pivô, né? Eu preciso olhar para ele com muito carinho para entender se ele é uma tônica, se ele está com função de tônica e se ele está com função de subdominante, tá joia? Basicamente, vocês vão pensar que a subdominante será exercida pelo quarto grau principal e uma segunda opção é ela ser exercida pelo segundo grau. Tá joia? Por isso que ele está ali enquadrado dentro de um box. Vou falar uma coisa, vou trazer mais uma informação nessa tela que eu não trouxe na tela anterior, que é, reparem que logo abaixo dos três acordes, eu tenho meu algarismo romano, que é a minha cifragem analítica tradicional. Reparem lá que no acorde de Fá maior está um quarto, o algarismo romano 4 maiúsculo, que está contando que esse acorde de Fá ele é o quarto grau de uma tonalidade, Dó maior, e ele é um perfeito maior. Assim como lá no segundo, o acorde de Ré menor, eu tenho o algarismo romano 2 minúsculo. Está contando para mim que esse acorde mora na casa 2, dentro da tonalidade, e ele é um perfeito menor. Essa é a cifra analítica que a gente já conhece. Por que eu estou falando cifra analítica? Porque é uma cifra que eu utilizo para analisar. Quando eu coloco essa cifra, eu estou falando, olha, eu estou fazendo uma análise e estou especificando que esse acorde é segundo grau e é menor, que esse acorde é quarto grau e é maior. Logo abaixo não tem um SR, abaixo do Ré menor? Abaixo do Fá não tem só um S? É outra cifra. Só que também cifra analítica, olha que bacana. Só que essa cifra analítica, ela não diz respeito ao grau, ela diz respeito à função. S é de subdominante. Então eu posso colocar só o 4 algarismo romano, que daí eu estou falando qual grau que é, ou eu posso colocar só o S, que daí eu estou falando qual que é a subdominante. E eu posso colocar as duas, que completo a informação, eu deixo a informação mais rica. Eu estou falando para. Eu estou fazendo uma análise, eu vou mandar essa análise para um professor. Então, eu estou falando para um professor que eu conheço o que está acontecendo ali e estou utilizando essas duas informações. A cifra funcional e a tradicional. Tá joia? O algarismo romano, cifragem tradicional, e o S, a cifragem, a análise funcional. Qual que é a função? Subdominante. E aí, se você olhar o acorde de Ré menor, ele tem um R depois do S, certo? O que ele está falando com esse R? Que ele é uma subdominante relativa. Ele é a subdominante que está uma terça
abaixo da subdominante principal. Então, Fá é a subdominante principal. A terça abaixo é a subdominante relativa. E a terça acima é a subdominante antirrelativa. Repara lá que debaixo do Lá menor tem o S, está contando que a função é subdominante, só que tem um Azinho. Esse Azinho está contando que é uma subdominante antirrelativa. Tá joia? Se eu vou fazer uma análise harmônica só com funções, eu tenho que colocar o S, se for função principal de subdominante, assim como, por exemplo, acontece nessa tela da tônica. Eu coloco o T sozinho para falar que é a função principal da tônica, tá? Voltando na subdominante. Se eu estou fazendo essa análise só das funções, se o acorde for um acorde relativo, eu não posso colocar só o S e falar, olha, ele é subdominante. Se você colocar só o S, eu, que estou corrigindo seu trabalho, ou outro professor, vai falar, bom, ele entendeu que a subdominante principal é um acorde Ré menor, não é subdominante principal, é relativo. Então eu tenho que colocar o Rzinho, tá joia? Assim como eu tenho que colocar o A para subdominante antirrelativa no acorde de Lá menor. E aí, olha que bacana. Se eu colocar só 6 ali, eu posso pensar, é Lá menor. Se eu colocar 6, T, R, eu estou falando que é sexto grau tônica relativa. Está uma terça menor abaixo da tônica. Agora, se eu colocar 6, continua sendo sexto grau, continua sendo Lá menor, só que se eu coloco SA, não é mais tônica. É subdominante antirrelativa. O mesmo acorde mudou de roupa, mudou de função. Tá joia? Falando da dominante agora, nós estamos então aí em Dó maior, certo? A dominante vai ser Sol. Observe que eu coloquei ela aí no centro da sua tela. O meu algarismo romano está contando que é o acorde sobre o quinto grau, algarismo romano maiúsculo, cifragem tradicional, então é Sol maior. E embaixo está um Dzinho, que é a cifragem funcional, falando que é dominante. As duas cifragens, tradicional e funcional, são analíticas. Você pode usar ou uma ou outra, tanto faz, tá joia? O que pode acontecer é que nas suas pesquisas você encontre autor que utilize uma, autor que utilize a outra. O que não pode acontecer é, numa análise, você usar não é que não pode acontecer, mas o que é melhor ser evitado, tá joia? É melhor evitar. Numa prova de análise, você usar a cifragem popular, que é aquela cifragem alfabética, C para Dó, D para Ré e tudo mais. Porque lembre, aquela cifragem não contextualiza, primeiro não fala da função, só C é Dó, não está falando se é tônica, se é subdominante, se é dominante de Fá. E outra coisa é que não localiza em qual casinha mora. Porque a cifragem da música popular ela é uma partitura, né? Então, se é uma atividade de análise, ou utilize cifragem tradicional ou cifragem funcional, tá bom? Então, voltando aqui. Tá ali minha dominante no centro da sua tela. Terça menor abaixo, eu vou ter a dominante relativa, que é o meu acorde dentro da tonalidade de Dó maior, é o meu acorde de Mi menor. Repara ali que o Mi menor tem duas notas em comum com a minha dominante, que é o acorde de Sol. Tem a nota Sol e Si. Se eu pensar partindo de Sol, terça acima, não importa se é terça menor ou se é terça maior, tá? Terça abaixo é relativo, terça maior também é relativo, só que é um antirrelativo, tá bom? O que importa neste momento é você pensar que é um movimento de terça abaixo, terça acima, tá? Então vamos lá. Sol voltando. Sol, terça acima, eu vou achar o acorde construído a partir da nota Si. E aí eu terei Si, Ré, Fá natural. Reparem que eu tenho Si natural e Ré natural como notas em comum com o acorde de Sol, certo? Aí eu poderia colocar DA lá na minha cifragem funcional, dizendo que é uma dominante antirrelativa, afinal de contas, tem duas notas em comum com a dominante e está terça acima, certo?
Mas acordes diminutos e acordes aumentados não podem ser nem relativo nem antirrelativo. Ou seja, somente acordes perfeitos, maiores ou menores, que podem ser relativos ou antirrelativos. Então, ali embaixo eu não coloquei DA, eu coloquei um D cortado, não foi isso? Esse D cortado está contando para nós que ali eu tenho uma dominante sem som fundamental. O que eu quero dizer com dominante sem som fundamental? Dominante, por ter a função de dominante. E sem som fundamental, porque bate o olho ali naquele acorde de Si, Ré, Fá. Ele não é exatamente a mesma coisa que o Sol, Si, Ré, tirando o Fá. Pensa então no Sol, Si, Ré com Fá natural. Sol, Si, Ré, Fá, Si, Ré, Fá. Eu só tirei a dominante do acorde de Dó. Perdão, tirei a dominante do acorde de Sol. Então, essa minha dominante, esse meu acorde com função de dominante Si, Ré, Fá, acorde diminuto sobre o sétimo grau, nada mais é que uma dominante sem som fundamental. E na cifragem analítica funcional, eu especifico ele com aquele D cortado. Você pode encontrar ele também cortado na horizontal, tá joia? Mas, se é diminuto ou aumentado, não pode colocar dominante nem relativa, nem antirrelativa. Tá bom? Seguindo. Antes que eu esqueça, assim como nesta tela aqui da subdominante relativa, eu contei que a prioridade é a subdominante principal, o acorde sobre o quarto grau. E como segunda opção eu tenho a subdominante construída sobre o segundo grau, no acorde de dominante, quem tem prioridade é a dominante principal, construída sobre o quinto grau, e a segunda opção é o construído sobre o sétimo grau, o meu acorde diminuto. O terceiro grau, que é uma dominante relativa, tem duas notas em comum ali com o Sol, tem Sol e Si, ele é menos usual como acorde com a ideia de dominante. Por quê? Porque o meu acorde dominante, ele, para ter aquela vontade de ser resolvido, para apresentar aquela tensão que a gente analisou no vídeo anterior, que é própria dos acordes de dominante, e é uma tensão que nasce do trítono, esse acorde Mi, Sol, Si não apresenta. Ali eu não tenho um trítono para ser resolvido, então ele não tem a força de um acorde de dominante. Então você pode encontrar em algumas bibliografias que esse acorde não será usado dentro das categorias ou da categoria de dominantes, tá bom? O que é importante você pensar então? Somente em dois: a dominante principal, que é construída sobre o quinto grau, e a dominante secundária, ali construída sobre o sétimo grau. Tá joia? Seguindo, eu falei em algum momento para você que o terceiro e o sexto grau, eles são acordes meio que pivôs, né? Eles podem mudar de papel. E aí, porque o acorde de sexto grau, ele tem notas em comum com a tônica e tem notas em comum com a subdominante. Mas o acorde de terceiro grau, ele tem notas em comum com a tônica e tem notas em comum com a dominante. Vai do contexto. Eu tenho que olhar o contexto e ver qual que é o papel que esses acordes estão desempenhando. Quem conta esse contexto para mim é a cadência. Se eu tiver uma dominante que anda para um desses dois acordes, provavelmente eles estão com função de tônica, tá? Mas, se eles não tiverem desempenhando o papel de uma função ou de tônica, ou de dominante, ou de subdominante, eles podem ter um papel de preparação. E recorrentemente você vai encontrar, por exemplo, o acorde do terceiro grau menor, tá? Esse terceiro grau menor como um acorde de preparação. E nós podemos pensar que eles são, tanto um quanto outro, acordes que preparam para uma subdominante. Então, se eu tenho esses acordes e depois deles vem, por exemplo, o sexto grau, eu tenho um acorde, eles estão no papel de preparação para o sexto grau, no papel de subdominante. Vale pensar que, se eu estou chegando no sexto grau com papel de subdominante, quem vem antes é o terceiro grau,
tá bom? Eu não posso ter um sexto grau que anda para o sexto grau. Então, se eu tenho lá um terceiro grau que caminha para um sexto grau, esse terceiro grau ele está como acorde de preparação. E aí o sexto grau ele não vai ter papel de tônica relativa, ele vai ter papel de subdominante antirrelativa. Tá vendo como que e parece muita informação, mas como um vai ajudando a definir o papel do outro? Tá? Assim como quando eu tiver um acorde de sexto grau que anda para um de segundo, esse acorde de sexto grau ele é uma preparação, ele não é um acorde de tônica relativa, e também não é um acorde de subdominante antirrelativa, tá bom? Ele é um acorde de preparação que caminha para um acorde de segundo grau, este sim terá o papel de subdominante relativo, tá joia? Então a gente pensou um pouquinho aí sobre o acorde do terceiro e do sexto grau com papéis de preparação. E aqui eu tenho para vocês um mapa do nosso campo tonal. Esse campo tonal é um campo tonal de Dó maior. Repara que Dó está no centro aí. E aí eu estou contando para você, neste mapa, estou trazendo tudo que a gente conversou anteriormente. Repara lá, ó, o acorde de dominante está ali na minha clave de sol, à direita aí do meu acorde de tônica, e ele está ligado lá por pontinhos, meu acorde de sol, ele está relacionado com o meu acorde sobre o sétimo grau, os dois ligados ali embaixo por uma chave, sinalizando que tanto um quanto o outro pode ter papel de dominante. Lembrando que o acorde sobre o quinto grau é a dominante principal e sobre o sétimo grau a dominante secundária. Se eu olhar lá para o outro lado da tela, lá na minha clave de Fá, a mesma coisa vai acontecer com o meu acorde de subdominante. Eu tenho o Fá como subdominante principal, ligado ali com o acorde de Ré, que é a minha subdominante secundária. E aí observem que tanto o terceiro grau quanto o sexto grau, eles não estão relacionados, pelo que eu conversei com você agora há pouco, eles podem ser pensados, e nesse mapa é assim que eles estão sendo tratados, como acordes de preparação. Então eles não vão assumir uma função de tônica ou de subdominante ou de dominante. Tá joia? E aí vocês podem observar que logo abaixo desses acordes, tanto de terceiro grau quanto de sexto grau, o de terceiro grau Mi menor, o de sexto grau Lá menor, eu não tenho a cifragem funcional de tônica dominante ou subdominante. Eu tenho um SM ou um M. O que é isso? O M é de mediante, tá joia? E o S é de submediante. A mediante acima da tônica e a mediante abaixo da tônica. Tá joia? Vamos seguir aqui. Para arrematar tudo isso, eu tenho algumas observações importantes. A observação importante, a primeira, para fins de estudo dos princípios da harmonia, a escala menor harmônica, a escala menor que nós utilizamos é a menor harmônica, e logo o acorde de dominante que nós vamos nos apropriar, dominante principal, ele sempre será uma dominante maior. Tá joia? Olha lá, o acorde de dominante será maior tanto no modo maior quanto no modo menor. No modo maior, pensa aí em Dó maior, quinto grau, Sol, Sol, Si, Ré, acorde maior. Lá menor harmônico, pensa no quinto grau, Mi, Mi, Sol, Si, Sol sustenido, terça maior, também é um acorde maior. Tá bom? Outra informação importantíssima para nós é que os acordes relativos e antirrelativos, eles são vizinhos diretos da função principal. Então, por exemplo, se a minha função principal é tônica, o vizinho dele de antirrelativo, ele tem também uma relação direta com essa função. Eu estou pensando, por exemplo, tônica, Dó, relativo, terça menor abaixo, Lá, tá joia? Esse acorde de Lá é a minha tônica relativa. Lembra que eu falei agora há pouco para você que o que importava era com o movimento, para pensar no relativo e no antirrelativo, era um movimento de terça, terça abaixo ou terça acima? Você pensou nesse movimento de terça, você achou o relativo,
abaixo. Você pensou no movimento de terça acima, você achou o antirrelativo, certo? O que é importante agora pensar também é no tamanho dessa terça. Menor, terça menor abaixo para o relativo, terça maior acima para o antirrelativo. Não se esqueça de que estamos olhando na tonalidade de Dó maior, ou, melhor ainda, estamos olhando numa tonalidade maior, tá bom? E aí, arrematando essa segunda informação, os acordes relativos e antirrelativos, eles têm função direta com o acorde principal. E por fim, algo que eu já falei lá atrás para vocês, somente acordes perfeitos maiores e perfeitos menores podem desempenhar papel de acordes antirrelativos ou relativos. Acorde diminuto e aumentado não, tá bom? E aí, meus caros, se um acorde diminuto ou aumentado não pode ter um papel de relativo ou antirrelativo, qual seria então o acorde antirrelativo da dominante aí, Sol? Esse Sol é a dominante da tonalidade Dó maior, tá bom? Nós achamos a dominante relativa, terça menor abaixo. Aí, para pensar na dominante antirrelativa, é terça maior acima. Nós chegamos no acorde de Si, Ré, Fá, só que ali, Si, Ré, Fá, eu tenho uma quinta diminuta entre Si e Fá, e aí eu acabei de contar para você que um acorde diminuto não pode ser antirrelativo. Como eu acho o antirrelativo deste acorde de Sol? Eu vou olhar, vou correr lá para a tonalidade de Sol maior, vou esquecer um pouquinho de Dó maior, eu vou olhar para a tonalidade de Sol maior. Por que para a tonalidade de Sol maior? Porque eu estou trabalhando com o acorde de Sol e eu quero achar o antirrelativo dele. E vou lembrar que dentro de Sol maior tem Fá sustenido, é o meu último acorde ali. Ó. Aí eu trago esse Fá sustenido para o acorde Si, Ré, Fá, resolvi o problema da quinta, e aí eu criei um acorde dominante antirrelativo. Assim eu crio o acorde dominante antirrelativo da dominante principal. Tá bom? O que é importante você lembrar? Que o diminuto e o aumentado não pode ter a função de relativo ou antirrelativo. Tá bom? E aí, tudo isso que eu falei para vocês, meus caros, resumem a segunda lei tonal. A primeira lei tonal fala dos acordes principais e que os outros acordes estão relacionados a esses acordes principais e os acordes com funções principais, eles estão distantes um do outro, ou melhor, eles estão distantes da tônica por um intervalo de quinta, né? Dó, dominante, quinta acima, Sol, Dó, subdominante, quinta abaixo, Fá. Agora, o que a segunda lei tonal conta para nós? Que os acordes relativos ou antirrelativos, eles têm o significado harmônico daquela tônica, ou daquela subdominante, ou daquela dominante, da qual eles são vizinhos de terça. Pensando num aspecto mais prático. Dó, relativo dele, tônica relativa, Lá menor. O acorde de Lá tem a mesma função que o acorde de Dó, uma vez que os dois têm relação, ou estão distantes, ou são vizinhos de terça. Assim como Dó para Mi menor pode exercer o papel de uma tônica em função desta relação ou dessa distância de terça que Mi menor tem referente a Dó, que é uma tônica. Tá bom? Então, essa segunda lei tonal vai falar dos acordes principais e dos acordes secundários desempenhando as mesmas funções. Certo? E aí aqui é um mapinha, só para você ver como agora começou a expandir essa conversa do meu centro tonal. Aquele mapa inicial que eu mostrei para vocês tinha a tônica e uns acordes girando em torno dela. Agora eu tenho a tônica, a minha tônica está de azul. Eu tenho a dominante ali de vermelho, eu tenho a subdominante de verde e tenho os acordes que relacionam com esses principais. Então, com a tônica, eu tenho a tônica antirrelativa e a tônica relativa, assim como com a dominante e com a subdominante. Eu estou aumentando aí a possibilidade de acordes que conversam com o meu centro tonal.
Tá joia? Isso daqui, esse mapinha é do modo maior. Repara que tônica, por exemplo, está com T maiúsculo. Subdominante está com S maiúsculo. Dominante está com D maiúsculo. Por quê? Porque são acordes maiores. Quando eu vou lá para o modo menor, tônica está com T minúsculo, porque a tônica do campo harmônico menor é menor. Então, meu Tzinho vem menor. S está minúsculo, porque a subdominante do campo harmônico menor, pensa lá no quarto grau. Se você pensar em Lá menor, Lá, Si, Dó, Ré. Ré, Fá, Lá. Essa é a tríade sobre o quarto grau dentro da escala dentro da tonalidade de Lá menor. É uma subdominante menor, por isso S, cifra analítica de função, está minúsculo. Já o D, não, está maiúsculo, porque a gente conversou agora há pouco, tanto na tonalidade maior quanto menor, a dominante vai ser maiúscula. Tá joia? Aí reparem que ali, ó, na subdominante e na tônica, os relativos e os antirrelativos, eles levam T e S minúsculo, porque eles estão relacionados ou com uma tônica menor ou com uma subdominante menor. Tá certo, meus caros? Então, eu espero aí que esse vídeo, que trouxe muito mais informações, expandiu mais a minha ideia do centro tonal, possa ter contribuído para a sua compreensão e expansão acerca das funções harmônicas. Tá joia? Desejo que fique bem e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!